Você sente que algo mudou nos últimos tempos? Como se uma nova energia estivesse se instalando silenciosamente no mundo e em você. Segundo Dolores Cannon, isso não é ilusão, é o início de uma nova etapa do plano espiritual para a Terra. E você pode estar entre os protagonistas dessa transição. Dolores, em mais de 4 décadas de sessões de hipnose regressiva, ouviu um padrão emergir. Pessoas comuns de todas as idades, relatando sensações que pareciam não se encaixar na vida convencional. Uma nostalgia por algo que não viveram, uma certeza de que vieram para algo, mas sem saber o que. Desses relatos, nasceu uma das descobertas mais impactantes de sua obra: as 3 ondas de voluntários. Segundo ela, essas almas vieram de outras dimensões, sistemas e níveis de consciência. Não para aprender, mas para ajudar. Não para buscar algo, mas para lembrar e sustentar. A primeira onda veio entre 1945 e 1965. Almas que aceitaram encarnar logo após os grandes conflitos da humanidade, como a Segunda Guerra Mundial. Vieram para quebrar padrões, abrir caminho, dissolver estruturas de opressão energética. Dolores dizia que muitas dessas almas nunca se adaptaram. Eram introspectivas, sentiam uma solidão profunda, uma desconexão com o mundo ao redor. Elas abriram a estrada. A segunda onda nasceu entre 1966 e 1987. São os transmissores, seres que não precisam necessariamente agir no mundo externo. A sua presença em si já transforma. Eles carregam uma frequência de equilíbrio, são discretos, muitas vezes evitam liderar ou ensinar, mas sua energia modifica ambientes. E então veio a terceira onda, a partir de 1988. Crianças e jovens que já nascem com os códigos espirituais ativados. São avessos à incoerência social, resistem a seguir sistemas padronizados e frequentemente manifestam dons psíquicos ainda na infância. Eles não estão aqui para aprender, estão aqui para lembrar e para ativar outros. Dolores relatou o caso de uma jovem de apenas 12 anos, que em transe profundo disse: "Eu não preciso aprender isso aqui, só estou esperando ativar o resto da equipe." Essa frase sintetiza o que essas almas vieram fazer: lembrar quem são, reconhecer uns aos outros e cumprir o que já está dentro. Se você está ouvindo isso agora, talvez também esteja lembrando. Você já se sentiu como um estranho no lugar onde nasceu? Como se estivesse num planeta que não entende, numa cultura que não conversa com o seu coração. Essa sensação não é fraqueza. Ela pode ser um sinal. Dolores Cannon percebeu, em milhares de sessões, que o sentimento de não pertencer era um dos marcadores mais claros das almas voluntárias. Elas relatavam com frequência uma saudade inexplicável, uma dor por algo que não podiam nomear. Era como um luto por uma casa que nunca viram com os olhos, mas conheciam com a alma. Esse sentimento não é depressão, é memória. É a alma lembrando, mesmo sob o véu do esquecimento, que sua origem não é daqui. E por isso, estruturas sociais densas, incoerências emocionais e sistemas baseados em medo causam repulsa. Esse é o primeiro chamado à lembrança. Há um fenômeno sutil que Dolores identificava nas sessões: o efeito Galateia espiritual. É quando você começa a se reconhecer como uma alma em missão. Esse simples reconhecimento muda sua frequência e o mundo ao redor começa a responder de forma diferente. Relações se transformam, conexões se intensificam ou se rompem, e você começa a atrair exatamente o que precisa para seguir seu alinhamento. Um homem, por exemplo, dizia sonhar com um céu estrelado que parecia familiar. Ele chorava ao acordar. Em regressão, viu-se dentro de uma nave espiritual prestes a encarnar e carregava um sentimento profundo de tristeza por ter que esquecer de tudo. Ele não chorava por saudade,
Chorava porque sabia que, ao chegar aqui, a lembrança desapareceria e que sua missão só começaria muito tempo depois. Dolores usava uma metáfora para descrever essas almas, sementes estelares, enterradas num solo denso. Elas permanecem adormecidas, esperando a chuva vibracional da nova terra para germinar. E essa chuva já começou. Se você sente que nunca pertenceu, talvez seja porque está aqui para ajudar a criar o novo e não para se ajustar ao velho. Você pode se perguntar: se eu aceitei essa missão antes de nascer, por que não me lembro? Dolores Cannon explicou isso com clareza. O esquecimento não é erro, é um pacto. Antes de encarnar, sua alma compreendia o desafio da densidade da Terra. Sabia que, para que a missão fosse vivida com verdade, seria necessário esquecer temporariamente quem era. Só assim o coração se abriria às experiências humanas, sem o julgamento ou o peso das memórias cósmicas. Esse véu do esquecimento é uma proteção. É o que permite que você ame, caia, levante, aprenda, como se tudo fosse pela primeira vez. Em uma sessão tocante, Dolores ouviu de uma mulher. Ela sentia uma culpa constante, mas não sabia de onde vinha. Sentia que devia algo ao mundo, mas não compreendia o motivo. Em transe profundo, descobriu que aceitou vir ajudar. Mas, ao mergulhar nas demandas da vida material, perdeu-se em julgamentos, expectativas e padrões da terceira dimensão. O esquecimento permitiu que ela mergulhasse de forma genuína, mas também tornou necessário um processo de relembração consciente. Esse processo só acontece quando a frequência da alma está preparada para lidar com a verdade. Dolores chamava isso de entropia vibracional. Lembrar demais antes da hora pode causar ruído no campo. O excesso de informação espiritual sem integração emocional pode gerar confusão, medo ou até autossabotagem. Por isso, a alma programa um despertador interno. Uma memória adormecida que só desperta quando a vibração está madura. É como programar um alarme para tocar no momento exato em que você pode escutar, nem antes, nem depois. E se você está começando a lembrar, se certos temas te emocionam sem razão aparente, se palavras como missão, origem, alma, ativação ressoam em você, talvez seu alarme já tenha tocado. E agora, a pergunta não é mais se você veio. A pergunta é: você está pronto para lembrar por quê? Dolores Cannon afirmava com convicção: a nova onda já está entre nós. E muitos dos seus membros estão despertando agora, talvez sem entender completamente o que está acontecendo. O processo de ativação espiritual nem sempre é espetacular. Na maioria das vezes, ele é silencioso, confuso e, por vezes, doloroso. Porque antes da luz expandir, o antigo precisa ser dissolvido. Os sinais são sutis, mas inconfundíveis. Você começa a sentir um cansaço inexplicável. Não é físico, não é emocional. É como se seu corpo estivesse em ajuste, em um processo interno de realinhamento. Sua vida muda de tom. Coisas que antes te davam prazer deixam de fazer sentido. Pessoas com quem você se conectava começam a se afastar, não por conflito, mas por diferença vibracional. Você se vê cada vez mais desconectado de lugares barulhentos, de alimentos processados, de conversas superficiais. O que antes era tolerável, agora se torna insuportável. O corpo está avisando. Estamos mudando de frequência. Dolores chamou esse momento de sobreposição de planos. É quando o plano da alma começa a se impor sobre a vida comum. E tudo o que não é verdadeiro começa a ruir. Em uma de suas sessões, um jovem contou que num período de apenas meses, perdeu o emprego, o relacionamento e amigos antigos. A sensação era de colapso, mas, em regressão, viu que aquilo era um reset divino. O campo estava sendo limpo para que ele pudesse receber uma nova missão vibracional. E talvez você esteja passando por algo parecido, se a vida parece estar desmontando silenciosamente. Pode ser que o plano da alma esteja, enfim,
assumindo o leme: esse não é um tempo de medo. É um tempo de realinhamento, de liberação, de retorno à origem. E se você está sentindo isso, não é o fim, é o início. O plano já começou. Muitos voluntários chegam ao ponto de despertar e se perguntam: mas o que eu devo fazer agora? E a resposta quase sempre surpreende: você não veio fazer, você veio sustentar. Dolores Cannon ouviu isso inúmeras vezes em suas sessões. Pessoas que se angustiavam por não estarem atuando espiritualmente, por não serem terapeutas, por não canalizarem mensagens. Mas o eu superior era claro: a presença é o serviço. Estar aqui consciente, desperto, mesmo em silêncio, já transforma o campo. Essas almas funcionam como faróis. E o farol não se move, ele não grita, ele apenas permanece aceso e por isso guia. Dolores chamava a atenção para a armadilha da produtividade espiritual. A ideia de que você só está cumprindo sua missão se estiver atuando ativamente. Mas muitas dessas almas vieram apenas para ancorar uma vibração, segurar um campo, manter uma frequência. Isso não é pouco? É tudo. Porque um ambiente muda quando você entra. Um grupo se equilibra pela sua presença. Uma cidade pode mudar pela sua escolha de permanecer em paz. E esse trabalho é invisível, mas poderoso. Dolores aconselhava: você não veio salvar ninguém. Você veio segurar a luz para que outros encontrem seu caminho. Não espere validação externa. Não busque reconhecimento. A alma não veio para ser aplaudida. Ela veio para lembrar e vibrar. Se você sente que não está fazendo o suficiente, talvez esteja apenas olhando pelo parâmetro errado. Talvez você já esteja fazendo o essencial, que é sustentar quem você é. Um dos sinais mais bonitos da ativação espiritual é quando você começa a reconhecer outros como você, não com os olhos, mas com a alma. Dolores Cannon observava um padrão crescente. Pessoas que nunca se viram antes sentiam uma conexão imediata, uma intimidade inexplicável, como se já tivessem caminhado juntas por outras realidades. Esses encontros não são frutos do acaso. Eles fazem parte de uma formação de redes vibracionais. Você reconhece alguém por um olhar, por uma conversa que salta as formalidades e vai direto à essência, por silêncios que têm peso, sentido, amor. É a ressonância espontânea. Quando duas frequências vibram no mesmo tom, elas se encontram sem esforço, como ímãs espirituais sendo atraídos porque chegou o momento de lembrar, juntos. Dolores dizia que muitas dessas almas foram programadas para reencarnar próximas geograficamente. Mesmo que crescessem sem saber da existência umas das outras, os caminhos, em algum momento, se cruzariam, porque juntas essas almas formam pontos de ancoragem da nova Terra. Elas não vieram para se isolar, vieram para formar rede, rede de consciência, rede de apoio invisível, rede de luz. Cada encontro é como o encaixe de uma peça de quebra-cabeça estelar. Por eras, essas peças ficaram espalhadas, mas agora estão se reencontrando. E à medida que se reconhecem, algo maior começa a emergir, a imagem vibracional da nova Terra. Não um lugar físico, mas um estado de consciência, construído em silêncio, em presença, em amor. Se você está encontrando pessoas com quem sente que já se conhecia, se conversas profundas surgem do nada, se olhos se cruzam e algo dentro de você diz, lembrei, então saiba, o plano está em andamento e você não está sozinho.